irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estudos dos Jovens Sem Fronteiras. Nós falaremos hoje na nossa célula online acerca do louvor e da adoração. Andrei, nosso mestre, que ensinou o nosso Ministério de Louvor a iniciar ali a sua vida musical. E nós falaremos de muitas coisas interessantes e você que está aí nos assistindo vai poder acompanhar os relatos que são realmente muito bacanas. E nós iremos agora para um momento também todo especial, que é o louvor ao vivo. Ele vai estar ali adorando conosco e eu quero convidar vocês. Aproveita aí, curte, compartilha, convida o seu vizinho, seu amigo a estar assistindo, porque hoje a célula online vai bombar. É a primeira célula do ano de 2026 e nós contamos com a sua participação. Ajuda a gente, divulgue esse canal, divulgue esse projeto, que é um projeto que nasceu no coração de Deus. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Hoje nós temos a possibilidade de estar ao vivo para o mundo todo assistir. Então, quanto mais pessoas você compartilhar, mais pessoas serão impactadas e você vai estar ajudando neste evangelismo, tá bom? Nós contamos com você. Iremos então agora adorar o nosso Deus com o nosso mestre Andrei e com toda a sua equipe. Deus abençoe a todos. Já já nós voltaremos aqui no ao vivo, que ele estará aqui conosco também. Seja abençoado em nome de Jesus. Boa noite, meus amados. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos começar louvando ao Senhor, dizendo o que viemos fazer aqui. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com que eu sou dele, que ele é meu. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Meu amado é meu. Eu abro mão do mundo. Eu abro mão do mundo. Mas não abro mão de Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. É meu, é meu, é meu. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele, e ele é seu. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado. Meu amado é meu, Meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, Eu abro mão do mundo. mas não abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. é meu, É meu. é meu. É meu. Aleluia! É um desafio enorme estar aqui nessa noite, né? Pela primeira vez participando de um evento desse.
de um podcast, um ao vivo. Verdade. É diferente do que está lá na igreja, né? Mas é importante é que a presença do Senhor ela se manifeste da mesma forma. Com certeza. A alegria de louvar e adorar o nome do Senhor continua a mesma, e por onde quer que você esteja assistindo essa live, que você possa sempre entender isso, que a presença do Senhor ela vai te alcançar aonde você estiver. Nunca é tarde para você voltar para o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos. Maravilhosa graça. Amém. Diga assim, ó. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Cantar! Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Eu quero que você louve agora dizendo que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, declare! Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre vou cantar, Senhor, a tua graça. Maravilhosa graça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dizer que Ele é perfeito. Vamos cantar mais um louvor falando sobre a perfeição do Senhor, sobre o perfeito amor.
que Ele entregou a nós diante daquele sacrifício na cruz. E eu espero que a letra desse louvor possa falar ao teu coração, meu irmão. A perfeição desse mundo decidiu me amar, mesmo com obstáculos, prosseguiu sem reclamar. Humilhado ele foi por causa de mim. Condenado ele foi, mas não era o fim. Eu nem era digno de desatar as sandálias dos teus pés. Agora posso te chamar de pai. Eu nem era digno de desatar as sandálias dos teus pés. Agora posso te chamar de pai. Sei que Deus a mim amou e o seu Filho por nós entregou. Mesmo sem jeito quero retribuir, fazer o teu reino. Sei que Deus a mim amou e o seu Filho por nós entregou. E mesmo sem jeito quero retribuir, fazer o teu reino. Crescer aqui, possamos fazer o reino do Senhor crescer neste lugar, crescer em toda a terra, se espalhar em todo canto, este perfeito amor. Aleluia. A perfeição desse mundo decidiu me amar, mesmo com obstáculos, prosseguiu sem reclamar. Humilhado ele foi por causa de mim. Condenado ele foi, mas não era o fim. Eu nem era digno de desatar as sandálias dos teus pés. Agora posso te chamar de pai. Eu nem era digno de desatar as sandálias dos teus pés. Agora posso te chamar de pai. Sei que Deus a mim amou e o seu Filho por nós entregou. E mesmo sem jeito quero retribuir, fazer o teu reino. Sei que Deus a mim amou e o seu Filho por nós entregou. E mesmo sem jeito quero retribuir, fazer o teu reino crescer aqui. Fazer o teu reino, Senhor.
se entregou. Perfeito amor, Perfeito amor, se entregou. 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 se entregou. Perfeito amor, se entregou. Sei que Deus a mim amou e o seu Filho por nós entregou. E mesmo sem jeito quero retribuir, fazer o teu reino. Sei que Deus a mim amou e o seu Filho por nós entregou. E mesmo sem jeito quero retribuir, fazer o teu reino crescer aqui. Crescer aqui. Crescer aqui. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu Glória a nome, Deus, ainda dá Senhor. tempo? Aleluia. Para mais uma? Temos tempo? Temos tempo? Como estamos? Show! Show. Vamos agradecer o nome do Senhor. Vamos declarar isso. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Você pode ser grato nessa noite? Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui
Cristo, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, novo dia recebi. Recebi. Aleluia. Estivemos aqui acompanhando, recebendo a presença de Deus. Eu tenho certeza no meu coração que daí de onde você está, essa mesma presença chegou até você. Daqui a pouquinho eles estarão aqui com a gente também. Antes, eu quero liberar uma palavra, porque essa noite ela realmente será poderosa de presença, de unção e de graça de Deus. Abra sua Bíblia se você puder aí, mas se você não puder, acompanhe. No Salmo de número 34, versículo 1, olha que palavra poderosa, porque hoje o tema é louvor e adoração. Estaremos aqui falando um pouquinho sobre esse tema maravilhoso, mas o texto sagrado nos orienta dessa forma aqui, ó. Salmo de número 34, versículo 1, diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo e todos, a uma lhe exaltaremos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu não sei o que está acontecendo em sua vida hoje. Eu não sei o que aconteceu semana passada. Eu não sei o que vem acontecendo já este ano. Porém, a Bíblia ela nos mostra que se nós bendizermos ao Senhor, buscarmos a Ele em todo o tempo, com louvor, foi o que nós fizemos aqui. Nós já louvamos ao Senhor. Nós já impactamos a sua vida através dos cânticos que foram ali feitos para adorar, para poder louvar, engrandecer e bendizer o seu nome. E no versículo 4 diz: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então essa é a finalidade do Senhor. Quando nós buscamos a Ele, o Senhor então nos acolhe e Ele nos livra dos nossos temores. Se você anda temeroso, se você anda triste, aborrecido, angustiado, se você anda sem saber o que fazer da sua vida, quais são os próximos passos que você precisa dar, saiba disso. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer em sua vida. Diz, busquei o Senhor. Então busque o Senhor conosco, esteja conosco, tá? Já recebemos aqui, ao vivo aqui, o Andrei está aqui, o nosso mestre. Estamos aqui com a Larissa, com a Letícia. Tem toda uma equipe aqui também, tá, gente? Nada é feito sozinho. Daqui a pouquinho você vai conhecer outras pessoas que estão aqui, né? Porque não se faz nada sozinho, ainda mais um programa como esse, né? Muitas coisas, eles estiveram no ao vivo ali agora, já subiram e chegaram aqui, e tem ali o pessoal do Twitter, da área técnica, que está transmitindo tudo isso para você. Tem lá a turma que está lá embaixo nos alimentos, daqui a pouquinho nós iremos terminar, teremos ali o nosso momento de confraternização, ou seja, é muita gente envolvida, né, mestre André? Então quero aqui agradecer a sua presença e esse tema hoje tão oportuno, porque o mestre Andrei teve conosco, ele teve iniciando o nosso ministério de louvor na nossa igreja. Então eu fiz questão, né, através da instrumentalidade do Espírito Santo, né, nos usando, ele nos direcionou a iniciar o ano, né, falando sobre esse tema tão oportuno. Eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas. Então, quero aqui dar honra a toda essa galera que está aqui na mesa. Mestre Andrei, muito obrigado por sua presença. Eu agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu me sinto parte da família, né? A gente tem uma história bonita para a gente poder contar aqui, falar um pouquinho sobre isso. É verdade. E eu me orgulho muito, sabe, de fazer parte desse pequeno começo, de poder ser um ajudador, né? Não que toda a glória seja para mim, é óbvio que é para Deus, mas eu me cobrava muito por isso, sabe? De fazer parte, de ser influente em alguma área, sabe? Não viver para mim, mas poder abençoar outras pessoas, outros ministérios. E daqui
da história que tivemos, eu acredito que ainda virão muitas outras. Eu creio nisso também, e eu me alegro também poder receber, assim, poxa, você aqui. Temos uma admiração enorme por você, por toda a sua família, ministério. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo, tá? Claro. Estamos aqui também com a Letícia, né? Que a Letícia, ela, poxa vida, o desafio dela foi grande, né? Fala aí um pouquinho, Letícia, do seu próprio desafio, né? Então, o André me ajudou muito, né, na questão de começar na bateria, que sempre foi um sonho meu, assim, eu gosto. Sempre foi um sonho meu, eu gosto. E desde lá a gente trilhando essa trajetória de tocar ali nos cultos, em alguns outros ambientes que eu vou. Então, desde lá eu tenho estudado, tenho treinado bastante. Então, foi muito importante assim, na minha vida e no meu ministério também. Maravilha, maravilha. Estou aqui também com a Larissa, né? Que a Larissa, ela também teve um início bem, assim, parecido com o da Letícia, só que com outro instrumento, né, Lá? Gente, isso aí. Eu toco, né, violão, a gente toca bateria. E o André ajudou muita gente no início. Saber como é que é tocar, saber os acordes ali, o que o Ministério de Louvor tem de papel para a igreja, para o culto. Então foi muito importante, foi um papel muito importante na nossa vida. E vamos falar um pouco sobre isso hoje. Maravilha. Gente, Andrei, na verdade, assim, o que é muito comum para muitos ministérios ter ali a sua equipe, às vezes uma equipe enorme de músicos que estão ali preparados, às vezes até aguardando a sua vez no instrumento, né? Isso é muito comum, mas não era a nossa realidade, né? A nossa realidade não era esse comum. Realmente o desafio nosso era começar do zero, com pessoas que se disponibilizaram ali Uhum. para poder aprender um instrumento de acordo com a sua vocação ou de acordo com aquilo que ela sonhava para si. E ali o seu processo inicial foi identificar, né, do zero. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estratégia que você usou ali, sobre a maneira que você foi descobrindo esses talentos e foi condicionando eles a estarem aptos a iniciar esse longo projeto musical. Cara, ali foi algo assim muito embrionário de fato, né? Foi a primeira turma de fato que eu tive de alunos, né? Sempre quando eu trabalhava como professor particular de música, eu tinha sempre um aluno, né? Era aquela questão particular, um só. E aí quando veio essa oportunidade, né, de nós irmos para a rua próxima, uma igreja com a rua próxima, e aí falou assim, poxa, lá tem tantos adolescentes, tantos jovens que querem começar. E isso é maravilhoso. O querer é muito bom, né? E aí foi quando a gente estreitou nossos laços, a gente se conheceu. E aí eu pude ver o que precisava. E muitos ali, eu não sei se vocês já tocavam. Não. Mas alguns ali eu acho que o Léo Só já o Léo, tocava, só. né? Aham. O O resto Léo já do zero. tocava. Só que ele ainda tinha muitas dúvidas, muitas Sim, questões e tal. E ele falou, poxa, queria me aprimorar. E aí eu fui vendo o que cada um precisava, né? Então não fui eu que apliquei, eu soube deles, sabe? Eu quis saber o que eles queriam aprender. Então Sim. eles me mostraram muito vontade, muita vontade. Sabe, o que você passava num dia de aula era perceptível, que era treinado em casa, era colocado em prática em casa. Algumas delas me mandavam ainda vídeo falando, ó, tô praticando, ó, tô fazendo e tal. E eu falei, é isso aí. Porque aprender música exige disciplina e prática. Você tem que praticar. Você não vai aprender música tocando uma vez por semana, só na aula. Você não evolui. Você pode evoluir? Pode, mas vai evoluir muito mais devagar de quem tem a oportunidade de sempre estar praticando. Óbvio que não é todo mundo. Muita gente às vezes quer começar a fazer, por exemplo, uma aula de violão, mas não tem um violão. Então a pessoa não tem condições, né? Mas eu sempre falo isso. Se você quer aprender um instrumento, tenha esse instrumento primeiro, depois você procure um professor que seu desempenho, sua velocidade de aprendizado vai ser muito maior. Então, praticamente foi isso. E quando a gente começou, nós éramos mais de 10 alunos. Era bastante. Era muita gente, É. era muita gente. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei maravilhado, sabe? Aquela empolgação do início e eu vendo os olhos deles brilhando e eu podendo corresponder. Isso é maravilhoso, é gratificante. Então foi isso, mais ou menos. Esse início, né? É. E esse início, né, que nós
podemos viver juntos ali, acompanhando e vendo o interesse dos alunos. Acho que isso tem muito a ver, né? O professor, ele quando identifica o talento e vê realmente que não é só ter o talento, é como você falou, é a pessoa realmente ser aplicada naquilo, desejar aquilo, que tem muitas pessoas talentosas, mas que não se consegue extrair dele o melhor que Sim. ele possa oferecer. E ali foi exatamente ao contrário, você viu as pessoas com seus devidos talentos, vocação para alguns instrumentos, Uhum. mas o que mais, pelo que eu vi, mais impactou foi a vontade de Com querer certeza. aprender, né? Com certeza, totalmente. Porque se a pessoa não tiver vontade, não adianta Não você adianta. estar ali, se a pessoa não, se não é o desejo da própria pessoa. Sabe? Eu já Sim. tive essa experiência de dar aula para alunos que eram forçados talvez pelos pais, né? Porque os pais têm sempre o sonho de, não, vou botar ele para aprender algum instrumento. É. Ele vai se achar em algum lugar. Sim, sim. E às vezes ele não quer aprender nenhum instrumento, ele só quer ficar em uma outra área, sabe? E aí você ensinar, você impor isso é muito complicado. Então você saber lidar com isso é bem complicado. Mas eu fiquei feliz porque eles queriam, tinham vontade. Poxa, o Cadu era. É, Pô, o Cadu ele me surpreendeu bastante. Até bastante. hoje ele é Porque bem, todo mundo bem falava assim, pô, o aplicado. Cadu. Não, porque o Cadu. Tá? E aí eu ficava olhando assim, e ele é um cara Esforçadíssimo, esforçadíssimo ele é. Verdade. e aplicado e tal. E eu fiquei assim, ele é um dos que eu vi muita evolução muito rápido. É. Ele pegava as coisas muito rápido. Muito Eu passava rápido. uma vez, ele já tava fazendo. Sim, sim. Eu passava uma vez, ele já tava fazendo. Então, assim, eu fiquei assim. Cara, a bateria é difícil, porque você não tem uma bateria em casa, Tem uma geralmente. coordenação toda ali. Entendeu? Então, pra você praticar em casa é difícil. Então, muitos adaptam com panela, com travesseiro, com sofá, enfim. Você faz os gatilhos pra poder estar sempre praticando, Sim. sabe? Então, ele é um dos que eu fiquei assim, eu falei, caramba, esse menino vai tocar muito ainda. E agora tá E agora tá destruindo lá, aí, realmente tá arrebentando. ele é bem aplicado e tem coragem, ele é bem corajoso ali naquele Não pode ter improviso. medo de errar. Baterista não pode ter medo de errar. Não pode, que Não faz parte, pode, né? não Faz pode, parte porque ele da tá no ritmo. criatividade ali. Ele é o que dá o ritmo. Aham. Ele não pode ter medo de errar. E o ritmo ele tem que estar nele praticamente, né? Então toda virada exige uma disposição, sabe? Ele precisa ter certeza do que ele tá fazendo, Sim. né? Ousado ali, né? Pra fazer uma virada precisa, fazer no tempo certo. Porque se bater a dúvida, vai Já era, errar. vai Se dar bater ruim. a dúvida, vai desandar. A coordenação motora deixa de existir, não é mais motora, Exatamente, né? exatamente. E assim, sabe uma coisa que eu fiquei muito maravilhado de acompanhar esse início, esse processo? Que talvez, né, muitas pessoas, ministérios que têm esse receio de iniciar, porque nós tivemos essa oportunidade de ter um bom professor, um bom mestre que estava ali acompanhando, estimulando, orientando, que também tem muito disso. Porque quem não sabe de nada, literalmente, como era o nosso caso, nós não sabíamos, não tinha música que não sabia uma nota, um acorde, não tinha noção do que era uma virada, do que era uma sequência. Porque nós falamos até em off aqui, uma coisa é a pessoa saber tocar um violão, outra coisa é ela saber se comportar dentro de uma banda. Eu queria que você também Com falasse um certeza. pouquinho sobre isso, porque ali hoje, além de você ensinar o instrumento, você veio mostrando o comportamento dentro de Exatamente. uma estrutura. Então isso realmente é muito impactante. Exatamente. Por quê? Esse foi um insight, né, vamos dizer assim, que eu tive, porque como o senhor veio com o propósito de fazer um ministério de louvor, né, do zero, e eu falei, beleza, meu primeiro objetivo era fazer eles tocarem. Então, se eu não me engano, a gente ficou acho que uns 3 meses com as aulas ali para eles aprenderem, geralmente umas aulas individuais, então cada um tinha o seu horário e tal, tudo Sim. mais. Então, para fazer eles tocarem. E aí, quando eu vi que eles estavam tocando, todo mundo tocando bem, mais ou menos no mesmo nível, aí eu falei, vamos fazer as aulas de banda, Sim, pro para coletivo vocês ali. poderem aprenderem a tocar em Como é? banda, porque vocês vão tocar juntos. Então, preciso que vocês aprendam juntos. E eu acho que foi uma das melhores coisas assim que eu fiz, que juntou todo mundo. No período da aula, ainda conseguia diferenciar ali cordas com tambores, com teclado, enfim, a gente dava um jeitinho ali que encaixava. Aham. E eu via a evolução neles, sabe? Cada um já sabendo como cada um toca, como fazer. Léo vai dar tal deixa, e aí você faz tal virada, e aí, vai começar primeiro com o teclado, depois o violão, depois a bateria. Então a gente sempre tinha essa preocupação. E aí, é muito diferente você apenas aprender a tocar e você aprender a tocar com uma banda e tocar numa banda,
né? Então, envolve outros sentidos. É você prestar atenção no que o teclado tá fazendo, prestar atenção no que a bateria tá Fazer uma fazendo, leitura do que né? está acontecendo, Cada né? um não tocar em um ritmo diferente, numa altura diferente. Porque tudo ali é tem que estar coeso, Sim. né? Tem que estar todo mundo em harmonia, de fato. Então, ali foi as aulas onde a gente pôde trabalhar isso. E eu acredito que, poxa, trabalhamos super bem. Super Sim. bem. O pessoal evoluiu muito e pegaram confiança. E logo depois, assim, já estavam tocando juntos, sozinhos. E eu falei, caramba, isso é Maneiro. incrível, muito bom. Não, imagina você, né? Olhando, vendo aquilo que não era nada, no sentido de não se Não extrair, existia, né? não existia. E de existia o repente você vê mistério. Sim. os seus alunos ali que, caramba, há tempo atrás eu estava começando a orientar, a falar sobre o instrumento, e de repente eu vejo agora eles tocando juntos. E assim, Foi eu quero maravilhoso. encorajar, assim, Andrei, esses ministérios que estão aí, que não têm ainda uma estrutura, que nós também estamos bem no início, é verdade. Mas a gente evoluiu muito no sentido daquilo que não era nada, e hoje você vê eles tocando dentro de uma harmonia, dentro ali de um contexto de banda, sabendo se comportar e se desafiar e cada vez mais evoluir. Então eu quero encorajar você, ministério, aqui da região, de outras regiões, que não tem ainda também, não deram ainda esse primeiro passo, ou tem dificuldade de criar um ministério mais coeso, como você me falou, né? Todo mundo se entendendo, que é possível, sim. O nosso professor Andrei, ele conseguiu, ele fez com que as pessoas se entendessem, se comunicassem, interagissem e formassem ali uma banda que hoje conseguem, tem horário da manhã, tem horário da noite, estão ali desenvolvendo. É claro que é um estudo contínuo, né, mestre? Eu acho Com que isso não para nunca, com né? certeza. Muitos falam que você nunca para de estudar, né? Sim. Qualquer área que você Mas for, precisa iniciar, tem que tem que iniciar. iniciar, com certeza, tem que Tem que iniciar. iniciar. E você vai pegando gosto. Cada Sim. vez mais que você vai tocando, você vai vendo, você vai evoluindo, você vai tomando gosto. E você fala, poxa, isso aqui é muito bom, e vai embora. Às vezes você trava, se irrita, mas você fala, não, é meu sonho. É meu sonho, meu objetivo. Então você tem que ter isso bem traçado e seguir, né? Sim. E concluir. E o senhor teve a oportunidade de ver o início, né? Claro, o início, como nós estamos batendo nessa tecla aqui. Porém, nós sabemos que existe todo um desenvolvimento ao passar dos anos. E eu queria que, dentro da sua experiência, você relatasse o que hoje, para que eles, né, a gente não venha cometer erros que é comum, né, nos ministérios que estão por aí, que eu falo não é somente erros, que seja algo do lado negativo, né? Que as pessoas às vezes não percebem que vai acabando, que isso impacta no resultado final de um contexto de um ministério de louvor de uma banda. Você tem ideia, assim? Você tem algumas coisas que você percebe que ao longo dos anos, certas coisas trazem alguma dificuldade e não se desenvolve mais por tais e tais motivos ou não? Isso é muito relativo. Não, é relativo no sentido de cada um tem os seus processos, né? Cada igreja tem o seu momento. Então, assim, eu acredito que você está perguntando no sentido de alguns erros que eles podem estar cometendo agora. Nesse No momento, por processo exemplo, passou o momento de de um aprendizado aprendizado e inicial. tal, estou tocando. E Aham. agora, o que eu posso fazer para não errar? Aham. É isso? Sim, exatamente. Cara, errar você vai errar sempre. Eu acredito que você sempre vai errar. Se você for nos ministérios maiores aí que a gente possa ter, de algumas igrejas grandes, eu já vi até trends que tem no Instagram. Fala assim, quantas músicas você vai errar hoje? Aí o músico fala, não, nenhuma. Aí depois mostra lá, ele errou 2 introduções, fez isso, isso e isso. Maneiro. Então, assim, é entender que o erro vai fazer parte, né? É não se cobrar demais. Mas também é não ser desleixado a ponto de não se importar com os erros. Sim. Né? Então você precisa entender que você vai errar. Principalmente quem está começando ou está num processo de aprendizado. Né? Vai errar, vai ter erros. Mas é não se preocupar em ser tudo perfeito, lindo, maravilhoso. A intenção é o que importa. Se você está fazendo tudo isso, mas está fazendo com o teu coração voltado para Deus, maravilha. Né? Então, assim, não que Deus receba qualquer coisa, mas dentro do que você sabe, dentro do que você entende, dê o seu melhor, sempre procure dar o seu melhor. E fala assim, Senhor, eu entreguei o meu melhor a Ti. Quantas vezes eu já não saí do momento de ministração de louvor e eu falei assim, caraca, foi horrível. O que eu fiz aqui? O que Aquela aconteceu? cobrança, né? O teclado não entrou, a bateria desencaixou, eu desafinei.
E, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí daqui a pouco vem um irmão, meu Deus, que louvor maravilhoso. Obrigado por Verdade. isso e tal. Como, E aí você fica como assim, Deus te usou hoje? como Deus te usou hoje, eu fico assim, meu Deus do céu, obrigado, Senhor. Porque, independente das nossas forças, o que importa é o teu coração, a intenção, é o ambiente que você está formando, sabe, de adoração que vai de encontro aos corações das pessoas, né? Caramba, coisa linda. Eu quero direcionar aqui uma pergunta à Larissa, que a Larissa ela não tinha ideia do que era uma nota, um acorde, nada. Cara, Sabe? isso pra mim é novo, tá? Porque eu pensei que ela já tocava. Não, não. Porque do jeito que ela chegou lá, elas duas chegaram entendendo muito bem. Tipo assim, o que você. Aquela questão, né? Do absorver. O que eu passava, absorvia rápido, Sim. absorvia Sim. e colocava em prática. Absorvia e colocava em prática. E toda a aula, né? Até que eu falava com o senhor, eu não dava aula, eles vinham com as dúvidas. Isso facilita o professor. O sonho de qualquer professor. Isso né? facilita, entendeu? Então, assim, eles falavam, Andrei, eu tava estudando isso, 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 isso. Como é que é isso, 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 isso? Como é que é o Caramba. acorde tal? E a escala tal? O que que é? Aí eu, não, vamos lá. Então, vinha e vamos montar o campo harmônico. Aí vinha da aula, a gente teve diversas aulas de campo Um harmônico. monte. Então, assim, por quê? Campo harmônico é algo difícil de você compreender. No início, parece um trevo que tu olha assim, fala, como que essas notas se encaixam? Como é que eu sei se tem sustenido, se não tem em tal escala? E aí você fica, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender. Não, calma, respira. E a gente sempre vinha traçando tudo isso. Não, campo harmônico, campo harmônico, campo harmônico. Então a gente vinha, formato do acorde. Pô, Andrei, pestana. Caraca, pestana era triste. Fala Era aí. bravo, Larissa? A parte Ainda é um pouquinho, mas. A pestana era triste. Aí eu falei com ela, olha só, você tem uma semana pra me trazer uma pestana. Então, assim, eu fazia os desafios. Por quê? Pra provocar. sim, sim. Né? É óbvio que uma semana não vai conseguir, porque é muito difícil, de É. fato. No início, seu dedo dói, tudo trava, tu fala, meu Deus do céu, minha mão vai cair. Então, assim, eles vinham já com essas. Ah, pô, Andrei, tem uma outra opção de fazer esse acorde sem a pestana? Eu falei, tem, vamos lá. E aí aplicava, e aí mostrava. Eu falei, não, tá, entendi, beleza. E tudo isso era a dúvida deles. Então ficava muito mais fácil você trabalhar. O próprio Léo, ele falou, pô, Andrei, eu já toco, eu faço fundo pro meu pai, pra ele pregar. É, Aí eu verdade. falei, beleza. E ele tocava lindamente. Fiquei assim, rapaz, tu quer aula de quê? Tá tocando mais do que eu. Aí ele, não, é porque quando é louvor eu não sei muito bem como fazer. Porque ele tá acostumado a fazer fundo. Então ele sabia muito improvisação. Dentro da limitação dele ali também. Se eu É. jogava uma outra escala, improvisa em tal escala. Aí ele já ficava, ué, não, essa nota eu posso usar, essa nota eu não posso. Então ali eu achei. Aí eu falei, bom, aqui eu posso acrescentar a ele. Porque ele já tinha um nível Sim. muito bom de aprendizado. Mas tinha alguns pontos ali que eu via Precisava de daqueles uma ajustes, falta, eu né? falava, opa, vamos lá. Então, eles me ajudavam muito nisso. Né? Então, é o que você falou, é o sonho de qualquer professor. Se você quer aprender algo, se dedique a ponto de você chegar lá e tirar suas dúvidas. Sim. Que vai te ajudar cada vez mais no seu processo de aprendizado. E, Andrei, você como professor, né? A gente teve aula de vários instrumentos. Você mesmo tem o domínio de vários instrumentos. Isso também facilitou porque uma única pessoa conseguia estar ministrando e entendendo e poder mostrar para eles a necessidade de o que cada instrumento exige para que ele venha se dedicar. Esse já é um dom teu natural, como é que foi isso? Rapaz, olha, ótima pergunta. A música, ela tá na minha vida desde, sei lá, desde novo. Sei lá, desde que eu saí da barriga da minha mãe, eu acho. A mamãe tá aqui, toda boa. Ela tá aqui. Então, assim, a música, ela tá no meu DNA praticamente, sabe? Meu pai, ele toca, minha mãe canta, meus tios tocam. Já é de família, então. É algo de família. Sangue, né? Então, eu acredito que eu nasci com esse dom, Sim. né? E aí, o que aconteceu? Filho de pastor, né? Meu pai foi abrir um ministério em Madureira e lá não tinha nada. Assim como vocês eram uma vez. Lá não tinha nada. Só que lá não tinha nem adolescentes, nem jovens, nem ninguém. Era simplesmente meu pai, minha mãe, eu, meu irmão na barriga, minha mãe estava grávida. Caramba. E só. Tinha mais um casal, né? Família toda aí, né? O casal, uma família, mais uma família, que ninguém tocava, eu acho que cantava só a esposa, né? E aí então meu pai se viu naquela situação, ele, como eu vou fazer o louvor?
como a gente vai ter o período de louvor? E aí era muitas vezes no gogó, né? Nas palmas. E aí meu pai falou, vou fazer aula. E aí meu pai começou a fazer aula de teclado. Ele fez 3 aulas de teclado só. Caramba. 3 aulas de Meu teclado Deus. só. Ele aprendeu os acordes maiores e é Foi. isso. E aí ele foi lá e tal, conseguiu um tecladinho e foi arranhando ele com a igreja e tal. E aí então, nessa época eu tinha 7 anos, né? E aí então foi quando eu de fato comecei a tocar na igreja, né? Caramba, com 5 7 anos, anos. com 7 anos. Com 5 anos eu toquei, mas não foi na minha igreja, eu toquei numa outra igreja, Sim. né? Com 5 anos de idade toquei um louvor ali e só, né? Como uma apresentação, né? Foi um louvor? Isso. Dali tu Foi já... 6 anos? Ah, tá. Então, Caramba, foi aí. 6 anos aí, ó. A mãe sabe detalhe, não adianta nem discutir. Pois é. Ela tá Pois é. tudo registrado, e muito bem registrado. Pois é, então, com 6 anos, pra você ver, com 6 anos foi quando eu toquei no primeiro culto oficial da igreja, né? Foi quando eu toquei com 6 anos, a bateria era maior do que eu, só via a baqueta voando Ali no chá com pão, né? no chá com pão, e meu pai ali, vambora e tal, não sei o quê. Então, foi meu primeiro contato com a música, foi com a bateria. Então, foi meu primeiro instrumento, e é o instrumento que eu tenho mais apreço até hoje. É a Sim. bateria, que eu amo tocar, eu amo assistir, eu gosto muito da bateria. E aí, desde então, fui progredindo, com 12 anos. Desde então, nunca mais parei de tocar, Sim. tá? Então, entende-se que de 6 anos até meus 12 anos, eu tocava só bateria. Foi onde, com 12 anos, meu pai começou a me passar o que ele entendia de teclado e começou a me passar também. E aí, então, com 12 anos, eu começo a tocar teclado. Caramba. E aí, eu toco teclado, e o meu irmão começa a ter... O irmão já com 5 também, né? Exatamente. Tô começando a fazer Exatamente. conta aqui, né? É O filho irmão de já com pastor, cinco, cara. na Filho de verdade. pastor, tem que estar lá. Vambora, vai pro fogo. Meu pai falava muito isso, ó. No fogo é que vai. Então, bota no fogo, bota pra aprender e vai que vai. Verdade, Não verdade. tinha aula, não tinha nada, ó. Não Faz tinha isso, nada. isso e É isso e no fogo vambora. mesmo, né? Então, aí meu irmão começou a ir pra bateria, e quando não, eram alguns irmãos que tocavam bateria que estavam na igreja na época, mas nem todos continuavam, né? Não tinha aquela sequência. E então eu fui pro teclado e o meu irmão para bateria. Então, desde então, é essa formação quase que a nossa vida toda. E aí aprendi teclado e tal, tudo mais. De 12 anos até os meus 15, eu acho, foi onde eu comecei a ministrar tocando teclado. E aí foi onde eu aprendi outra forma também, que aí é você tocar e cantar. Caramba. E aí é algo muito O grau de complicado. dificuldade começa a aumentar, né? Aí é algo muito Os complicado. desafios são outros, Então né? você tem que ir acompanhando da cifra sempre. Infelizmente é uma, como é que diz? Muleta, né? É uma muleta ainda que eu uso muito. Hoje em dia menos, mais para me situar, mas ainda uso muito e tenho que me desprender disso. Mas acompanhando a cifra, acompanhando a letra, acompanhando nota e tonalidades, enfim, acordes no teclado, então você começa a observar muita coisa. E aí eu com 15 anos, se eu não me engano, 15, 16 anos, comecei a ministrar louvor, tocando teclado e cantando. E aí com 16 anos, eu começo a querer tocar violão, com 16 anos de idade. E aí eu fiquei assim, o violão é mais prático. Qualquer lugar que você pega o violão, você toca. Violão O teclado junto. não. O teclado tu tem que ligar numa tomada, tem que ter a caixa. Bateria tu É. tem que levar a bateria inteira. Tu baterista Então, sofre, assim, né? pois é. Então eu falei, cara, o violão, você vai pra qualquer lugar, você tem um violão, você toca. Um luau da igreja que a gente fazia, faltava um violão, ou então tinha um irmão que tocava violão e eu ficava assim, poxa, eu queria estar ajudando, sabe? Eu queria estar ali de alguma forma. Então o violão, ele sempre foi algo que eu queria muito, tanto na escola, né, na roda de amigos. Você pega um Sim, violão, sim. você faz uma roda de amigos, Tá pronto ali. pronto. É. E aí eu falei, não, vou aprender violão. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Aí teve um irmão na nossa igreja, que nem tá mais lá, ele me deu o meu primeiro violão, um de George, lindo, acústico, de cordas de nylon. Então o som dele era maravilhoso, aveludado, gostoso. E a corda de nylon, ela é mais gostosinha pra você começar, Sim. né? Que ela machuca menos o seu dedo. Tanto, né? Machuca, mas machuca menos. E o braço dele era bem largo, então assim, minha mão era pequena e eu ficava... Tal. E aí eu comecei a sentir muitas dores no início,
muita dor na mão. Aí eu fiquei assim, vou parar. Aí parei uma semana, assim. Aí depois eu olhei, eu falei, pô, mas é meu sonho, né? Poxa, mas eu queria tanto. Vou vencer essa dorzinha aí. Ah, não, cara. Eu vou de novo. Aí comecei a pegar eu e Cifra Clube somente, sem aula. Bateria também foi sem aula. Teclado foi com meu pai me ensinando ali poucas coisas, né? E aí eu pegando ali, tal, sozinho, no quarto, pegando músicas do Thales Roberto. E eu, vambora, porque eu gostava muito do Thales Roberto, dos estilos de música dele. Eu falei, poxa, tal. Pestana, meu Deus do céu, doendo a mão. Eu falei, ai, pestana dói muito, vou parar. Aí eu falei, não, vou continuar. Então, assim, eu tive muitos momentos de desistência. E isso é algo da minha vida, pessoal. Sabe, eu era uma pessoa que sempre começava e não terminava. Começava e desistia. Começava e parava. Então, esse foi um dos pontos que eu venci, sabe? Caramba, eu falei, bacana. eu vi que era algo além, pode ser algo... Era um desafio pra você. Um desafio. Então eu peguei e falei, não, eu quero muito. E aí eu peguei, comecei a tocar e, enfim, deslanchei. E aí, quando você toca violão, você pega algumas noções de baixo, porque é praticamente a mesma coisa. O baixo, ele é as quatro primeiras cordas do violão. Então, quando você toca violão, você vê mais ou menos a mesma coisa no baixo. E aí eu peguei o básico do baixo. Acompanhar algumas notas e somente. Então, já posso ajudar alguém a tocar baixo. Sim. Então, foi assim que aconteceu, sabe? E aí, o teclado é o instrumento que eu mais tenho domínio teórico, né? Porque foi aonde o meu pai viu e ele falou, eu preciso te colocar num curso. E aí, onde eu fiz o curso da Elite Musical. E aí, então, eu deslanchei. Porque lá eu aprendi o piano erudito. Caramba, aí ali aprendi a ler partituras. Uhum. Ali eu aprendi a peso das teclas de piano, né, e tudo mais. A dinâmica muda totalmente. Então, foi onde eu pude desenvolver melhor, né, o meu talento. Então, assim, eu acredito que Deus tenha me dado esse dom de aprendizado, sabe? Porque tudo que eu coloco a mão, eu me propondo a aprender, eu tenho uma facilidade maior para aprender. Então, eu acredito muito nisso. Então, assim, não são todos que têm esse dom, mas assim que eu reconheci na minha vida que eu tinha isso, eu falei, poxa, eu não posso guardar isso pra mim. Eu não posso guardar isso tudo pra mim. Pô, eu sei tocar bateria, teclado, violão, baixo, guitarra, e eu vou fazer o que com isso? Sabe? Aí vai falar, poxa, ele toca muito tudo. Ó, né? Não. Eu falei, poxa, o que eu sei, não sei tudo, não sei muito. Pra muitos aí eu sou a ralé ali do negócio, sabe? Mas eu falei, o básico que eu sei, dá pra gente fazer algo maravilhoso pro Senhor. E aí, quando veio o desafio de montar o ministério do Morph, eu falei, cara, eu quero, vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso. E foi algo maravilhoso. Foi assim, foi onde eu cresci muito, né? Eu cresci muito, eu precisava muito daquele momento por muito tempo. Ali foi o meu sustento, de fato, né? Então era o meu trabalho, né? Sim. Ali era o meu trabalho. E aí eu via a mão de Deus cada vez mais Provendo, né? provendo, A sua vida. entendeu? E aí, enquanto eu abençoava, eu era E na abençoado. verdade, pela trajetória que você narrou, foi. Porque nada, eu sempre falo pra eles, nada é construído de uma noite pro dia. Sim, Você disse que com 5 anos você iniciou, né, ali, foi fazendo uma apresentação, isso. depois você foi com 7 anos, chegou no 12, 16. Então você construiu uma trajetória, né? Não foi somente chegar ali e pegar um grupo de pessoas interessadas, mas você vem e não é apenas uma formação de um cantor ou de um Isso. instrumentista, mas é de um adorador. Com E certeza. você está passando, você está transmitindo isso, né? Com certeza. Tudo que eu vi, tudo sempre que eu vi foi voltado à adoração, né? Eu vivi na igreja, eu cresci na igreja. Então, o que eu sei de canto é dos corais que eu ficava nos ensaios. O que eu sei de música é porque eu ficava vendo as pessoas tocando, eu ficava olhando o baterista como é que ele tocava, eu ficava olhando meu pai como ele tocava teclado, eu ficava olhando as pessoas quando iam outras igrejas, né? Sim. Tem muito isso ainda, das outras igrejas visitarem para poder ministrar, para poder cantar, e eu observava. Então, assim, muita coisa eu aprendi observando, eu aprendi vendo, eu aprendi olhando.
ir analisando cada coisa, sabe? Então, o meu propósito, né, não é só formar, isso eu falei para eles, não é só formar músicos, não é só formar pessoas que tocam, mas sim adoradores, mas sim pessoas que adoram através da música. Então isso é muito diferente. Músico, você vai encontrar músico em qualquer lugar. Músico, tem muito músico bom, mas poucos têm a capacidade de ser usado por Deus para abençoar vidas, para tocar vidas, para ser ministros de fato na vida dos outros, sabe? E esse trabalho que você desenvolve, assim, realmente é muito importante. Não apenas você ensinar um instrumento, mas você conscientizar, você trazer para quem está ali aprendendo ou recebendo aquela informação, entender o motivo que ele está ali, o porquê que ele está ali. Porque a gente vê isso hoje com muita facilidade, né? Vê muitos músicos, né? Até mesmo ou seculares ou dos ministérios, alguns com dificuldade de entender. Isso eu acho que é um tempo que se perde muito importante, porque o texto diz aqui que nós lemos para iniciar esse nosso encontro de hoje, em Salmo de número 34, versículo 1, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, ou seja, não é apenas o que eu sei, mas é o louvor dele estará sempre nos meus lábios. É algo que é contínuo, não é apenas uma parte que um aprendizado, algo que eu adquiri, que me capacita para estar ali. Mas eu entender que eu estou ali para adorar, para ser uma pessoa que usufrua dessa oportunidade de estar adorando e louvando ao Senhor. E no versículo 4 diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, tudo isso está incluído, né? A pessoa, ela tanto recebe, como ela também proporciona com que outras vidas ela seja alcançada por esse mesmo mover, né? Claro, com certeza. Eu acredito que esse é o objetivo final, Sim. né? Esse é o nosso objetivo final. Se você está numa igreja, você tocou, você ministrou, e pessoas não foram abençoadas por isso, você está fazendo algo de errado. Você está fazendo com outro propósito, talvez. Né? O nosso objetivo final sempre deve ser abençoar vidas, tocar vidas, ajudar outras pessoas a ter um encontro com Deus através da música. E também um fato importante que a gente precisa destacar aqui é que o louvor, né, a adoração, a gente trabalha no mérito do tema de hoje, ele também prepara o ambiente da palavra, prepara o ambiente, porque pessoas chegam ali às vezes quebradas, quebrantadas, com problemas diversos, talvez tiveram um dia horrível, e quando ela ouve aquela canção ministrada por pessoas que estão ali voltada para esse objetivo, né, que quer realmente fazer com que a vida das pessoas que ali estão sejam alcançadas, pessoas sejam tocadas, sejam envolvidas, que quando chega a hora da palavra, a pessoa já está ali, né, com o coração totalmente preparado para receber, né, Com basicamente. certeza. Isso é dado muito pelo set list que é feito, né? Eu não sei se eu cheguei a conversar isso com eles, mas provavelmente devo ter falado, porque é algo que eu coloco em prática, né? Sempre pensar no set list do culto, né? O que você quer com a ministração da manhã? O que você quer com a ministração da noite? Qual é o objetivo da sua ministração? Né? Isso vem mais para o lado do ministro de louvor, né? Então, o ministro de louvor, ele tem que ter a noção bem, bem clara do propósito que ele quer levar à igreja, né? A gente aprende que o ministro de louvor, ele é aquele que conduz a igreja à sala do trono, vamos dizer assim, né? Ao momento de adoração com o Pai. Então, é o momento onde a igreja está ou vindo de um momento turbulento, chegou do trabalho, veio da correria, ou discutiu em casa e foi para a igreja. Então, a gente tem vários cenários dentro da igreja no momento do louvor. E aí é ali onde a pessoa vai preparar o coração dela para receber a palavra. Então, é ali que você tem que ter o senso, o tato, né? A sensibilidade de... Pego essa galera que está agitada, geralmente o primeiro louvor ele é agitado. Eu vou levar eles agitados para trazer a alegria do Senhor. Eles entenderem que em Cristo eles têm alegria. Eles podem pular, podem dançar, podem cantar. E aí então trago a eles, no próximo, vamos dizer assim, né, 3 louvores. Trago ao entendimento de quem é Jesus, de quem é
aquele que te libertou, aquele que te salvou, e por fim você entrega tudo aquilo que você tem de problema ou de dificuldade, entrega a sua adoração, entrega aquilo que está dentro do teu coração, né? Então a gente pode ter 3 momentos ali que você conduz a igreja para o momento da palavra. Então, quando chega a palavra, a pessoa ela já se descarregou daquilo que talvez venha atormentando, venha tirando a paz, venha atribulando, e quando ela chega no momento da palavra, ela está receptiva. Então, o nosso objetivo como Ministério de Louvor é deixar a igreja receptiva, é deixar a igreja com o coração aberto para o que o Senhor tem a falar. Louvor é nós para Deus, e a palavra é Deus para a gente. E na sua concepção, você, claro, não sei se isso possa ser apurado, né? Mas é comum as igrejas, de um modo geral, os músicos terem essa informação de que precisa ter essas etapas a se cumprir dentro de uma estrutura? Olha, eu não sei, assim, porque eu não... Tem tempo que eu não vou em muitas igrejas, assim, né? Sim, Eu já sim. tive momentos de visitar bastantes igrejas. Uhum, Só que eu acho que tem perfis diferentes, uhum, né? Por exemplo, a igreja que tem o costume de cantar os hinos da harpa no início, né? Tem igreja que começa o culto com o hino da harpa. Tem igreja que não. Então, tem muitas igrejas... Então, isso varia. Vamos dizer que no ambiente de igrejas, essas agora vamos dizer assim, de parede preta, né? As Então, church. as church, eu acredito que tenha mais esse senso de construir, né? Eu não sei, eu acredito que seja um grupo pequeno ainda, né? Dessa galera que entende que precisamos conduzir a igreja a tal situação, a tal momento, a conduzir a igreja para uma adoração X. Uhum. E a gente entende também que tem outras igrejas que têm a sua própria característica, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus ela tem a característica dela. A Assembleia de Deus Advec ela tem a característica dela. A Batista ela tem a característica dela. A Presbiteriana tem. Então, tem muitas igrejas de maneiras diferentes, que às vezes o propósito é outro. Às vezes o momento do louvor é um momento de alegria, de festa e de se alegrar na presença do Senhor. Ponto. E aí depois vem a palavra, ou vem uma apresentação, ou vem... Então, assim, depende do que é a visão da igreja, né? Perfeito. Então, na nossa igreja, por exemplo, o louvor ele é a metade do culto. São 40, 45, às vezes 50 minutos de louvor. Então é onde a gente tem uma oportunidade de ministrar de fato, né? De ter tempo ali para a pessoa se entronizar nos átrios e poder derramar ou então receber algo de Deus. E ali ela é ministrada para o que for vir no momento de pregação. E aí, quando acaba o momento de pregação, a gente sempre tenta ou procura sempre pegar um louvor que conecte também com a pregação. Então, nada é solto. Uhum. Nada é por acaso. Nada é, essa música é legal, vamos botar na nossa igreja. Não. Tem sempre um estudo, tem sempre um porquê, tem sempre um propósito para o que aquela música tá ali naquele setlist. Entendeu? Sim, eu fiz essa pergunta porque esses tempos eu estava vendo um vídeo, achei bacana, não um só, vi vários, de igrejas até mesmo americanas, onde os ministérios chegam 2 horas, 3 horas antes do culto. E eles vão ali tem todo um preparo, um ensaio, oração, adoração. Eles Isso primeiro é o ministram ideal. entre eles. Surreal, acho que isso é uma coisa que tem tanto a ver, porque o Espírito Santo ali já está agindo, já está sendo adorado, as coisas estão sendo preparadas. E ao contrário disso, a gente vê algumas disputas, algumas coisas que não são legais, que talvez essas disputas, essas pessoas que não conseguem ter essa mesma visão, eu entro com essa pergunta de novo, às vezes essa falta de conhecimento, esse preparo, de entender a importância de cada tópico, né? Você falou, o que ensinou eles sobre os momentos da administração, né? Isso, a gente pode dividir a administração em 3 momentos, né? O momento que a pessoa chega, da celebração, o momento dela entender quem é Jesus na vida dela e pode transformar, e ela entregar de fato, né? Então, a gente pode dividir em 3 momentos.
essa questão do ministério chegar antes, né, 2 horas antes, 3 horas antes, para mim é o meu sonho, assim, de consumo, né? É ter, até da minha vida mesmo, eu me preparar para 3 horas antes me desprender do que talvez eu Sim, gostaria de fazer claro. para estar na igreja Não é me a realidade de preparando. todos, né? Não Claro, não é. Uhum. De fato não é. Né? Às vezes muitos não tem nem como Nem como, fazer isso. trabalhos, vários outros Exatamente. compromissos. Mas isso é perfeito, isso é maravilhoso. Você chega 3 horas antes, os microfones já estão todos separados, a equipe de louvor já está lá dentro se aquecendo voz, os músicos já estão preparando seus instrumentos, não tem a correria de 30 minutos antes, está plugando microfone, está plugando instrumento, fazendo blém, 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 e a igreja lá, e sabe? Então, tudo na sua devida ordem. Então, claro, o culto ele não começa no horário do culto, o culto começa na sua casa. Sim. O culto ele começa no seu devocional, o culto começa no seu ensaio, sabe? Algo que eu tenho trabalhado muito lá no nosso ministério é fazer do nosso ensaio um momento de adoração também. Porque às vezes o ensaio ele é muito frio. Às vezes o ensaio ele é muito técnico. Sim. Né? Então, eu buscava muito isso, ainda busco no nosso ministério trazer um momento de adoração pro nosso ensaio. Maravilha. Então a gente passou nesse agora final de ano, nosso ministério fez um louvorzão de final de ano, a gente cantou, foram 7 louvores, se eu não me engano, direto. E aí a gente ficou então nos ensaios desde setembro até dezembro. A gente veio na pegada de ensaio. Os primeiros ensaios foram mais técnicos, mais detalhistas, para pegar cada parte da música. E nos últimos eu priorizei o nosso espiritual. Então teve um momento no nosso ensaio que a gente não começou tocando. Eu até falei, pessoal, o pessoal geralmente já vai no automático, né? Chegou no ensaio, já sobe, já fica lá, cada um com o seu microfonezinho, vamos passar. Eu falei, não, pessoal, desce, vamos orar. Vamos ter um momento de oração. Vamos ter um momento de entender o que o Senhor quer para aquela noite, para aquele momento, sabe? Então, ali a gente teve um momento de oração, um momento de busca, um momento de entrega, enfim. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que o que a gente faz no ensaio vai refletir no dia de culto. Então, essa organização que você colocou, ela é primordial. Quem puder fazer, faça, porque é algo imprescindível, né? E a questão das disputas, né, que você falou. Sim. Que tem situações que acaba um querendo tocar mais, é isso? É nesse sentido? De um querer aparecer mais ou não? É coisas assim que a gente vê que por falta de preparo, de conhecimento, de busca do real motivo de estarem ali, que é adorar, celebrar, fazer tudo aquilo que é os requisitos que a gente vê que cabe, né? E às vezes se distrai e perde esse foco, né? E dão importância a outras coisas que não são devidas, pelo menos não deveria. É mais ou menos por esse ponto. Sim, isso entra também num ponto que eu tenho falado muito no nosso ministério, que é a diferença entre a técnica e a unção, sabe? É a diferença entre a técnica e o voluntariado. Muitos músicos, principalmente em igrejas pequenas, eles começam porque não tem ninguém. Eu falo assim, é você. Então ele vai. E ele vai na cara e coragem. E aí ele aprende, ele se esforça, começa a tocar e tal. E aí ele, caramba, tô tocando tal. E aí acaba que o ministério ele começa a crescer. O ministério começa a ganhar forma, ganhar cor. E aí então aquilo que ele aprendeu há talvez 5, 10 anos, para agora tá pouco. As músicas hoje em dia exigem mais. As técnicas hoje em dia, a igreja talvez cresceu, o âmbito da igreja mudou, então exige mais, você vai ser mais visto, vai ter mais visibilidade. Sim. Então tudo que a gente precisa fazer é dar o nosso melhor. Se você pode dar o seu melhor, então volte a estudar, volte a se aprimorar. Então isso eu tenho falado com o ministério, porque nós passamos de um galpão pequeno, relativamente pra gente já era grande, mas a gente passou por um galpão pequeno e foi para um maior. Muito maior. De beira da rua, ali de frente. Então a gente falou assim, gente, nosso ministério vai ser mais visto. Vão ter pessoas ali passando mais vezes.
Porque lá onde a gente tinha a nossa igreja não tinha tanta gente passando. Não tinha, Ali era mais moradores, bem mais, né? Então, quando a gente foi lá pra pista, a gente ficou assim, caramba, a gente precisa melhorar. A gente não tava tão legal. Alguns errinhos que passava, agora não pode passar mais. Por quê? Porque é o zelo, né? Sim. É o zelo, é o cuidado. O desafio era maior também, né? O desafio é maior, e aí o ministério vai crescendo, e aí, enfim. E aí, então, eu fiz a convocação pro ministério. Gente, vamos estudar. Vamos voltar a estudar. Vamos voltar a pegar firme. Então, quando entra um músico, por exemplo, no ministério que não é tão forte, mas o cara entra e ele sabe muito, talvez pode criar algum ciúme. Sim. Talvez pode criar alguma vaidade, algum estrelismo. E aí fala assim, pô, mas eu toco muito mais do que a outra pessoa. Não, mas eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, tá? Mas e quando você toca, Deus você consegue transmitir a unção de Deus através do que você faz? Ou é só seu ego? Ou é só estrelismo? Sabe? Então, às vezes, já vi muitos casos disso. No meio do culto, tem um espaço de solo, né? Muita gente criticava isso. No Ministério de Louvor, na música, tem um espaço para solo. Porque não, o músico não tem que solar. Ali quem tem que aparecer é Deus. Então muitos criticam isso. Eu sou a favor, porque é onde o músico tem um momento de adorar, de fato. É um momento, sabe? Verdade. Então, assim, o músico ele tem que entender que ali na igreja ele não é artista. Ali na igreja ele não é a estrela. Tudo que ele for fazer ali é para Deus. Tudo que ele for tocar, cada nota, cada sequência, é para Deus. Então, quem tem que aparecer ali é Deus. E Deus ser sentido através dos acordes, através do seu instrumento, sabe? Então, eu nem sei. Depois eu vou procurar aqui, até para falar com vocês. Sim. Mas o músico, ele tem esse poder. E isso foi falado comigo, né? Através do Yuri. O Yuri é um amigo é um amigo do nosso ex-pastor de jovens, né? Que ele acabou saindo. O Yuri, ele é um rapaz, assim, abençoado por Deus demais. E a gente teve vários momentos, assim, momento de intimidade, não posso dizer assim. Como é que era? É que era o nosso chapa jovem, mas eu não queria falar chapa jovem, entendeu? Porque vai escandalizar alguns. Mas é um momento de consagração, vamos dizer assim. Sim. Né? Era um momento intimista da juventude, onde a gente ia pra adorar. E aí, em um desses momentos, ele virou pra mim e falou assim, cara, você ministra através do que você toca no seu violão. Cada acorde mexe com o coração das pessoas, sabe? Que em cada acorde, cada momento que você for tocar, pessoas possam sentir de fato. E não você tocar por tocar. Sim. Não você pegar o violão por pegar, sabe? Então, a nossa diferença de ministros para músicos é essa. O ministro, tudo que ele faz, ele exala Deus. Tudo que ele faz, ele transmite a unção, transmite a essência. O músico, ele toca por tocar, e a música por si só, ela já tem um poder maravilhoso. Maravilhoso. A música, ela emociona. A qualquer um, qualquer coisa, qualquer instrumento. A física já fala sobre isso, prova isso. A música, ela emociona. Só que uma coisa é emoção, outra coisa é o poder de Deus. Eita. Uma coisa é emoção, outra coisa é o Espírito Santo tocando na pessoa, sabe? Então a gente viu muito isso também, né? Ministérios que são movidos por emoção. Que aí todo louvor é emotivo. E aí a gente acaba tendo uma mudança de figura, né? Já tô até mudando o assunto, a gente tá indo pra outra coisa. Isso aí, mas é muito extenso mesmo. É muito extenso mesmo. Mas a gente, poxa, eu vejo comparação, né, da igreja nos anos 2000 e a igreja hoje. Você vê pelos louvores. A igreja nos anos 2000 era muito mais alegre, muito mais feliz. Nossa, era uma alegria, era uma extravagância na adoração. E hoje a igreja, ela é muito o padzão infinito lá. Eita. E ai, Jesus, ai, lindo, ai, isso que... Então, worship. É worship. Eu amo worship. Amo worship. Só que eu acredito que cada coisa tem o seu momento. Também concordo. Tem um momento de você se alegrar, aquilo que eu contei no início. Tem um momento de você se alegrar, tem um momento de você adorar, tem um momento de você prantear. Então, se você chega todo domingo, você tá lá no seu worship. Worship. Todo domingo. Uma adoração.
Aí a pessoa vai Aquela sair coisa engessada, sai né? da igreja com depressão, sei lá, sabe? A pessoa vai sair deprimida, vai falar, caraca, eu vim pra igreja pra me sentir melhor Eu tô saindo sabe? daqui Então, pesado. tudo tem o seu momento. Eu acho que cada igreja, aquilo que eu falei, cada igreja tem a sua característica. Então, eu vejo muito nisso, né? Então, essa questão de diferença dos ministérios e das discussões, né? Sim. Não discussão, mas do desentendimento ali, enfim, Que ocorre, né? Que não deveria, mas acaba que de ninguém é aparecer, perfeito, a gente acaba que acontece, né? E acontece muito quando as pessoas tocam muito. É que a pessoa se garante na sua técnica. Sim. Então acontece muito isso. Pessoas que tocam muito, elas querem aparecer e faz cada solo e fala. "Ah". E aí, o que eu queria falar, né? Que eu vou até buscar o nome dele aqui. Eu fui surpreendido uns dias atrás por um músico da. Eu acho que ele é da Jet Worship, Jet Church. Jet Church. Enfim, uma igreja também Sim. hypadona aí. Eu acho que ele é músico de lá, eu não tenho certeza. Mas que ele tocou Andrew Ramos. O nome Andrew dele. Ramos. Cara, eu até compartilhei no meu Instagram. Eu senti a presença do Senhor através daquela guitarra dele. Absurda. Absurda. E se você for ver, ele não fez alarde, sabe? Ele não fez Tocou nada ali, tranquilo. espretada e tal, isso aqui, não. Ele falou, depois ele tem um depoimento dele, ele fala, cara, Deus me deu as notas ali na hora e eu fui tocando e eu fui deixando o meu coração, sabe, através do instrumento. Então, um músico, ele deixa de fato o coração dele através do que ele estiver fazendo. Se for cantando, que seja o seu coração dando o melhor louvor ao Senhor. Se for tocando, é a melhor adoração ao Senhor. Então, isso tem que ser algo costumeiro. Isso tem que ser o natural, sabe? E isso vai vir como? Através do seu devocional. Vai vir através do seu momento com Deus no seu particular. Não adianta você não ter vida com Deus e chegar lá em cima e querer que Deus faça. Deus não vai fazer. Talvez Deus possa até fazer pela infinita misericórdia que ele tem. Sim. Pelo infinito amor dele, e ele fala assim, meu filho, você tá todo ruim, mas vem cá, deixa eu te usar porque a fulana ali precisa, sabe? Então, pela infinita misericórdia, ele usa. Mas a gente pode facilitar isso. Sim. Sabe? Olha, isso aqui tá deixando de ser uma célula online, tá sendo uma aula, né? Não, tá que isso, jamais. Jamais. Estamos recebendo, né, Larissa? Cara. E aí? Foi muito importante, né? Como vocês falaram aí, e queria deixar até aqui salvo, o Andrés falou, né? Que a gente evoluiu bastante, muito rápido. Mas o que vocês falaram aqui antes disso, que o ministério de louvor, ele não só canta, ele não só toca, mas quando a gente entendeu que o ministério é ele que prepara o ambiente, isso fez com que a gente evoluísse bastante. Pô, a gente prepara o ambiente, a gente precisa estar preparado, ter uma intimidade com Deus, praticar o estudo ali da música. Então, é a gente que prepara o ambiente. Então, os ministros aí, o pessoal que toca, que canta, vocês têm que entender isso, né? Você prepara o ambiente. Tem pessoas que vão chegar na igreja com o coração igual pedra, né? Mas através do louvor que vai sair do teclado, do violão, da pessoa que vai cantar ali, pessoas vão aquebrantar o coração ali, e na hora da palavra vai estar até mais... eu preciso estar mais quebrantado. Então, que a gente vem... Isso que eu acho que foi o mais importante pra gente evoluir. Foi a gente entender que a gente preparava o ambiente ali pra palavra. E talvez a canção que saía da gente ali, a pessoa já entendia, pô, eu preciso continuar. Às vezes as pessoas iam até, pô, hoje, se Deus não falar comigo hoje, eu vou desistir. E às vezes através de um louvor, de uma canção que a gente fez ali, que a gente tocou, a pessoa já mudou a mentalidade. Não, eu não posso desistir através dessa música aqui. Então acho que isso fez a gente evoluir bastante, né? Foi a gente entender o quão importante é o Ministério de Louvor na preparação ali do culto. Foi. E isso não foi algo, assim, isso foi de anos, né? Foi aprendizado de anos. Aquilo que eu falei, no início, não tinha isso. No início, eu nem sei como meu pai fazia pra separar os louvores, porque eu não conhecia. Eu só falava, vamos tocar essa. Eu falei, tá bom, vamos tocar. E aí, então, conforme você vai tendo experiência, você vai vivendo, você vai sabendo como lidar com isso, né? Sim. Então, muitas vezes, eu separava louvor no mesmo dia. 30 minutos antes, decidia o que ia cantar, né? E aí eu falava, chegava no culto,
vamos tocar essa. Tá bom. A gente pegava, começava e tocava. E aí depois eu fui vendo que, cara, não deve ser assim. Como é que o ministério vai preparar? Se for um louvor novo, como é que vai ser? Não, então vamos lá. Comecei a fazer algumas horas antes. Eu falei, não, vou mandar algumas horas antes. E aí mandava algumas horas antes. Aí agora eu mando um dia antes. O louvor de domingo a gente manda no sábado. Aí agora, geralmente eu faço. Agora que a gente tá de recesso, né? Deu um recesso pro povo, que o povo tava na maçante, ensaio. Eu falei, não, fica tranquilo aí, depois do carnaval a gente volta. Aí agora, os louvores de domingo, eu geralmente jogo na quinta, na sexta. Né? Pra eles já. Alguns têm instrumento em casa, vai pegando. Alguns vão cantando, vão pegando voz e tal em casa. E chega no domingo pra estar todo mundo mais ou menos alinhado. Mas geralmente quando a gente tem ensaio, a gente ensaia o louvor de domingo. Então terça-feira, o nosso ensaio são os louvores que a gente vai tocar no domingo. E aí então então o pessoal já fica já preparado, né, pro que vai acontecer. Se o ensaio é terça, canta no domingo. Já tá ligado no repertório, já tá ligado em alguma frase que for fazer, né, for cantar, for tocar, né, algum combinado que tiver. Então, tudo isso é ensaiado e hoje eu vejo a importância disso, sabe? E, Letícia, a sua percepção em relação a esse ponto que a Larissa, ela destacou, seria... A sua percepção é a mesma sobre o ambiente de preparar através de tudo isso que está sendo falado? Sim, o louvor ele muda ali o ambiente, né? Um exemplo disso a gente tem de Paulo e Silas, né? Onde eles ali oravam, louvavam, a igreja fora oravam por eles, né? Clamavam pela libertação deles ali, cada eles foram quebrados. Então, o louvor ele muda ali o ambiente, como ela se falou, as pessoas têm que se preparar. E o André falou, né, que hoje em dia a gente não vê muito mais isso, assim, a preparação, vê muito, como tu falou, o louvor ali, as pessoas adoram o Senhor, mas não mais com aquela fervor, aquele extravagância. Então, a gente tem que colocar essa essência de novo. Cara, louvor, ele muda o ambiente, ele muda decretos, né? Palavras decretadas, muda ali decretos. Então, as pessoas elas têm que se voltar ali à essência, ao primeiro amor, a realmente buscar uma devoção mesmo ao Senhor, a louvar, a louvar extremamente... tacar o seu coração ali no louvor, na busca, né? A gente não vê mais isso. Então, o que elas falou é importante. A gente ali muda ali o ambiente, muda tudo, decretos, quando liberados, eles mudam tudo. Então, que as pessoas elas venham lembrar disso, porque, querendo ou não, tá se esquecendo um pouco, né? Sabe o que eu percebo? Uma opinião minha, Jag, agora de quem não é músico, tá? Mas o que eu percebo, porque eu também recebo, né? Eu tô ali, Mas quando as pessoas estão ativadas, os músicos estão ativados, é diferente, né? A pegada é outra. É totalmente. A gente tá ali no altar, a gente tá ali no ambiente, a gente percebe que a galera tá ligada. A gente vai ministrar em alguns lugares e a gente vê, caramba, rapaz, que coisa. Então, eu percebo isso, eu tenho um feeling porque a presença vem, você sente algo que realmente rompemos algo que estava ali atrapalhando e de repente o louvor veio. Muitas vezes isso já aconteceu comigo. Já, né? De estar ministrando e eu perceber, nossa, tá difícil. Nossa, a igreja tá gelada. Nossa. Caramba, tá difícil. E aí, às vezes, a gente até se cobra. Fala assim, pô, será que eu tô em pecado? Será que tá acontecendo? Que não tá fluindo, não tá sendo o que natural, o que geralmente acontece. Então, assim, tem esses momentos. E aí, nesses momentos, eu oro. Se tá muito difícil, eu falo assim, meus irmãos, vamos parar aqui, vamos orar, vamos levantar um clamor. E aí a gente ora, a gente busca, a gente ativa a galera, clama e tal, sei o quê, e aí entra no louvor de novo, aí vai. Sabe? Então, já teve momentos disso. E o que ela falou, a adoração extravagante, eu não mudei, né? Como eu te falei, né? Eu sempre toquei e cantei, né? Sempre toquei e cantei. E aí, eu peguei e fiquei assim, Senhor, eu preciso de uma banda completa. Senhor, eu preciso de uma banda completa. Porque já estava chegando um momento em que eu não me segurava no teclado. Chegava no momento em que eu tava tocando e, sabe, a presença era tanto, a minha alegria era tanto, que a minha vontade era de sair dali, pular e louvar e gritar e, sabe, me expressar ao Senhor. Nossa, além do que eu fazia. E aí, então, eu falei, Senhor, me dá uma banda completa, porque geralmente era eu no teclado e meu irmão na bateria.
Eu no teclado e meu irmão na bateria. E aí chegava um irmão e pegava uma guitarra, e depois o irmão saía da igreja. Aí chegava um irmão, pegava um baixo, depois saía da... Sabe? Tinha essa roda, mas era sempre eu e meu irmão. Espírito novo, Eu e né? meu irmão. Eu e meu irmão. E aí eu falei, Senhor, me dá uma banda completa, pelo amor de Deus. E aí acabou que, há alguns anos já atrás, veio a banda completa, né? Veio o meu discipulador, meu discípulo não, meu discipulador não, meu discípulo, que eu amo tanto, o João Braguinha, deve tá assistindo. Eu amo esse cara demais. E aí ele mostrou interesse por tocar teclado. E eu falei, cara, vamos lá, vou te passar o que eu sei aqui. Assim como meu pai fez comigo. Aham. Passo adiante, vambora, vamos tocar. E aí eu comecei a passar pra ele. Ele é um cara também, assim, o coração dele tava querendo, sabe? Aquele negócio que eu falei de vontade. Ele tinha vontade de aprender, ele queria fazer. E aí ele, com a força de vontade dele, meteu bronca. E aí ele virou o tecladista oficial da igreja. Caramba. E aí eu falei, opa, já não tô mais no teclado. Aí eu fui pro violão. Aí ficou o violão, ele no teclado, o Abner na bateria. Aí beleza. Aí daqui a pouco chegou um baterista, o Vinícius. Aí o Vinícius foi pra bateria, meu irmão foi pro baixo. Eita. Aí meu irmão, ele Foi fez tomando aula. forma ali, né? Ele fez aula de baixo com a minha tia toca baixo absurdamente, aí ensinou a ele. E aí ele aprendeu baixo e toca muito bem baixo também, aí foi pro baixo. E eu no violão. Aí daqui a pouco chegou o Mateuzinho, que é um jovem lá da nossa igreja. Ele falou, pô, posso pegar no violão? Eu falei, pode, fica à vontade, O que pega eu o mais violão. quero, meu filho. É o que eu Eu mais quero quero. mais. E aí ele pegou o violão, Venha, e aí venha, Mateuzinho. quando eu parei pra ver, eu tinha uma banda completa. Glória a Bateria, Deus. teclado, violão, guitarra, baixo. Eu falei, Senhor, muito obrigado. E aí eu fiquei livre pra poder só me preocupar em ministrar. E aí é onde eu tive as maiores experiências com Deus assim na minha vida, sabe? De Deus falar através de mim para a igreja, de eu perceber o que a igreja precisava, sabe? Porque a gente tem que estar sensível ao que o tremendo Espírito isso. Santo quer fazer naquela noite. Uhum. Às vezes a gente separa um setlist e às vezes não é aquela música. E aí a gente troca e a igreja responde. E aí você fala, era isso, sabe? Então, assim, muitas vezes aconteceu isso. Então, eu já até perdi. Ah, não, a extravagância. E a minha adoração, desde então, ela sempre foi muito extravagante. O pessoal até fica assim doido, porque eu não paro quieto no altar. Eu fico andando no altar de um lado pro outro, de um lado pro outro, e pulando, e gritando, e cantando e tal. Por quê? Porque eu sinto que, cara, se eu faço isso pro meu time, se eu faço isso pra um show de algum famoso, por que eu não vou fazer isso pro Senhor? É. Por que eu não vou entregar o meu melhor pro Senhor? Não, Sabe? e me deu uma ideia aqui, desculpa te interromper, que esse ano está com um formato um pouco diferente das 12 horas. Provavelmente ela se torna 6. Uhum. Porque a gente está com um projeto de levar para um local para que todos participem de tudo que for acontecer. Uhum. Por exemplo, às vezes quem vai de manhã não participa do que acontece à Isso. noite, e quem vai de tarde não foi de manhã. Então a gente quer criar esse ano um ambiente com tempo menor, reduzido, mas que todos estejam naquele momento juntos. Legal. E aí, adoração extravagante, negócio que já veio, ó. O tema do ano, hein, cara? Olha, tá saindo Aí, ó. aqui, de repente, quem sabe aí, Aí, ó. o tema das 6 horas de adoração aí. É ó. maravilhoso. Aproveitando Adoração aí, ó, o extravagante. deixa aqui do nosso professor, né, e fazer juntos aí. Então esse ano tem essa... Opa, e Né? eu tô lá, com certeza. Sempre eu tô junto, não vai ser diferente. Né? Então, só concluindo. Não, a gente Né? Então, é isso. A adoração, ela tem que ser algo verdadeiro. A adoração, ela tem que ser algo espontâneo, né? E aí, muitos se incomodam, né? Quando você tá lá dando o seu melhor e aí tem um irmãozinho paradão lá na igreja, lá, quietinho no dele. Ou então, às vezes, tem um jovem olhando, assim. Tudo é mais interessante, menos a presença do Senhor. E aí, você para pra prestar atenção, assim, que, cara, muitas vezes eu me chateava. Eu ficava chateado. Mas, poxa, eu tô aqui, tô adorando, tô falando assim, levanta sua mão, que tal? Dê o seu melhor ao Senhor. E aí a pessoa tá ali assim, sabe? Cara, no mundo da lua. Não Ou então interage, né? tá paradão porque acha que é demais. Ou então às vezes não concorda com aquilo ali. E aí eu entendi, cara, cada um tem a sua forma de adorar. Às vezes a pessoa que tá mais paradão lá é que tá mais recebendo. É que ela tá prestando atenção em tudo, e tá vendo a beleza do Senhor, tá vendo a presença do Senhor, ela tá sendo tocada em cada situação. Então, por isso que eu falo, se você tá ministrando, se você tá no back,
se você tá tocando, se você tá na mídia, se você tá em qualquer lugar, cara, esteja 100% conectado com Deus, porque as pessoas estão te olhando. E quando elas te olharem, elas têm que ver Deus. É isso aí. Quando elas te olharem, elas têm que ver Deus em que você estiver fazendo. Se você estiver apenas apertando o botão do slide, igual o Rian faz muito, apertando o botão do slide, que seja um botão mais bem apertado da vida dele. Que E ninguém seja vai assim, fazer igual. Senhor, estou passando pra ti, sabe? Então assim, tudo tem que ser para o Senhor e as pessoas têm que ver o seu zelo, o seu comprometimento, sabe? Com as diferente. coisas do reino, Aham. sabe? Então, se a pessoa ela tá dispersa, se a pessoa não tá prestando atenção, não é o momento dela ainda. Não se preocupe com isso. O momento Poxa. certo vai chegar e essa pessoa vai ser alcançada por Deus, sabe? Maravilha. Poxa, mestre, eu só tenho a agradecer. Eu tô, assim, impactado com tudo aquilo que... Eu não achava que o conteúdo fosse, assim, tão detalhado. É bastante coisa. Não, eu não achava... Eu tinha uma outra percepção de hoje, mas superou a minha expectativa. Amém. Eu creio Bom. que o céu também tá alegre, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir depois no gravado, quem não teve a oportunidade de estar assistindo agora no ao vivo, a riqueza de detalhe e de informação que nós recebemos aqui, com certeza vai impactar a sua vida também. Eu quero pedir aqui agora as considerações finais. Mas já acabou? Não, calma que tem um episódio 2 e 3. É que vai ter vários outros episódios. Eu quero... Eu gostei, pegar, pô. Eu quero pegar o mestre aqui, sabe? E degustando. E a gente provando, experimentando, porque é muito bom. Eu convido, né, para estarmos pelo menos uma vez por mês juntos aí. Poxa. Para que a gente possa Agora. estar adentrando nesses detalhes, porque assim, esse canal que nós temos aqui, essa ferramenta que Deus nos deu, vamos usar. Amém. Vamos falar para o mundo ouvir. Com Vamos certeza. ser boca de Deus, vocês que são do louvor, que precisa mostrar referência para essa galera que hoje, né, a gente vai entrar em outros assuntos depois. Mas hoje foi assim, algo tremendo. E nós vamos voltar com esse tema, nós vamos voltar com o professor Andrei, porque ele tem muito o que transmitir para nós. Por hora, eu vou pedir agora as considerações finais da Larissa, da Letícia, para que a gente pudesse... Primeiro a Letícia que está com o microfone. Letícia, eu queria que você, não é necessário um resumo, mas que você possa estar fazendo as suas considerações finais, o que foi esse dia para você. Então, tenha uma vida de intimidade com Deus, porque louvor, né, a adoração não é apenas, como foi falado aqui, não é apenas uma música, não é apenas um acorde, mas ali é um estilo de vida que você tem ali com Deus. Então, que você venha ter uma vida de intimidade com Deus. Se você que está assistindo tem andado distante da presença, né, do Pai, que você venha voltar, né, no verdadeiro amor, ali na adoração com Deus, porque Deus ele tem muito mais a te entregar. Uma vida com Deus, você vai... Cara, não tem nem explicação, mas que você venha voltar para os braços do Pai. É isso que Deus aqui tocou no meu coração para falar. Que Deus ele ama muito vocês. Maravilha. Agradeço, Letícia. Nós, igreja, povo de Deus, somos do Ministério Restaurando Famílias. Né? Estamos ali no Jardim Bangu, Rua Jacundá, número 2. Esteja conosco em um dos nossos cultos, que acontece às quartas-feiras, às 19h30. E temos aos domingos também, às 9 da manhã e às 18 horas. O horário, né? Hoje nós adotamos o horário das 18 horas. Então que você esteja presente conosco nos nossos cultos. Você será muito bem-vindo. Larissa, com as considerações agora. Gente, queremos agradecer aí todos que compareceram aí nesse podcast, tá? Depois que a gente for colocar lá, vocês possam estar divulgando para mais pessoas assistir. Queremos agradecer ao Andrei também por todo o ensinamento que ele deu para nosso ministério. E bora pra frente que esse ano é nosso. Maravilha. Aproveitando a oportunidade, amanhã nós teremos o nosso culto jovem. A Arena R Jovem é o primeiro encontro jovem do ano. Você não pode perder, esteja conosco, tá? E vou agradecer a presença do nosso mestre Andrei, com certeza ele vai estar aqui à vontade para falar do que ele quiser, mas gostaria muito que o senhor pudesse também dar o endereço da sua igreja, onde as pessoas Senhor possam... Tá no céu, pelo amor de Deus. Me senti com o senhor vê como é que é. A gente está tão envolvido pela presença que todo mundo vira senhor aqui, viu? Somos servos um do outro, né? É isso. Então, assim, Andrei, que você fique à vontade e fale para o seu, né, para essa pessoa que nos assiste,
onde ele pode te encontrar, o seu Instagram, o modo que você possa ser também acessado, e a igreja, o local da igreja, os horários do culto, fica à vontade. Amém. Gente, minha rede social é Carlos. Deixa eu botar aqui que eu não sei de cabeça. Eu sou muito novo nessa. Não, não é Carlos, não, é Senhor Barbosa. Senhor Barbosa, _de Souza. Senhor Barbosa. Senhor Barbosa, Olha, _de isso é Souza. bom, hein? Coisa de esposa, né? É FR ou é SR. FR Barbosa. SR Barbosa, _de Souza. Caramba, bom? que bacana. Então, Hein? se você quer conhecer um pouquinho da minha história, da minha vida, não posto muita coisa lá, não, mas tem um resumão da minha vida ali. Amém. Coisas que eu guardo com muita felicidade, momentos da minha vida que eu compartilho ali, e algumas vezes brota algumas inspirações, aí eu converso com a galera, né, e se for o caso, também posso botar algumas coisas de música, né, Claro, com começar certeza. a criar um conteúdo de música. Pô, bacana, olha aí, ó. É uma ideia. Maravilha. Eu sou ministro de louvor do Move Rio, Ministério Um Novo Viver. A gente fica lá em Jardim Bangu também, na rua Roque Barbosa, número 17A, tá bom? De esquina com a rua Catiri, tá? Não tem erro, é um portãozão preto lá, que você vai ver, vai encontrar a gente lá. Lá tem só gente boa, é uma família, que a gente costuma falar que é uma família. Sim. Ali é todo mundo feliz, buscando revolucionar em amor. Então já tá feito aqui o convite. Nossos cultos são nos domingos, apenas nos domingos, tá? Domingo de manhã às 9h30 e à noite às 19 horas, tá bom? Durante a semana a gente funciona com células, né? Então durante a semana tem células acontecendo. Nossa igreja não fica parada. Sim, durante a semana ela tá se movimentando, mas os cultos públicos somente nos domingos, 9 horas da manhã e 19 horas da noite. Esse momento foi um momento maravilhoso. Eu fiquei muito feliz, né? Aqui eu me sinto em casa, eu me sinto família. Com certeza. E eu tava muito nervoso pra estar aqui. Não sei como seria, meu primeiro podcast participando. Eita, agora, hein? E eu falei, caramba, primeiro de muitos, hein? Agora Cast. os contatos vai estourar de contato aí. Isso aqui daqui a pouco vai estar, maravilha. Nos top dos tops. Então, é muito bom fazer parte de mais um começo, ver tudo no início. Eu sou muito... Meu pai sempre tem essa fala. Nunca despreze os pequenos começos. É verdade. Né? Eu aprendi com ele, não sei se é dele. Não, com certeza. Mas eu aprendi com ele. Tremendo. Então, nunca despreze os pequenos começos. Então, eu gosto muito de fazer parte do começo. Maravilha. Sabe? Do começo de tudo. Se não tem, vamos lá, vamos fazer acontecer e vamos ajudar, né? Então, eu tô muito feliz, né, do que conversamos aqui. Quero voltar mais vezes, me chamem. Você já tá convidado, já. Porque é um assunto que eu amo falar, né? É o louvor. A minha vida é através do louvor. Eu costumo dizer que todos os meus momentos de intimidade com o Senhor teve o louvor no meio. Então, tudo na minha vida, situações, meu namoro, tudo tem que ter música, tem que ter alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz pra ela de presente foi eu querer escrever uma música pra ela. Glória a Deus. E aí eu fiz uma música pra ela. Então, agora vai vir o bebê, eu vou fazer uma música pro bebê. Então, por quê? Lança aqui no programa. Pode ser, hein? É uma ideia. Que maravilha. Então, assim, eu tô muito feliz, estou vivendo uma fase nova na minha vida. Quero deixar aqui registrado, né? Claro. Tô aqui acompanhado da minha esposa, né? A Tawane. Também é a senhora Barbosa de Souza, tá bom? Lá no Instagram. Ela é muito mais blogueirinha. FRA, né? SRA Barbosa, _de Souza. Ela é a blogueirinha do negócio. Eita, então... Ela sempre posta lá as coisas. Que maravilha. Enfim. Agora a gente tá pra saber o sexo do bebê. E, amanhã... não vamos revelar aqui, que vai ter um local específico, mas vamos ficar aqui na expectativa. Vai ficar na expectativa, já a gente posta também. Maravilha. Eu tô junto da minha mãe também, Rosa Cristina, lá no Instagram também. A mulher que, enfim, me deu a vida, né? Sou grato a ela, a tudo, amo demais. Estamos também com o Rianzinho. O Rian, ele é um adolescente que eu fiquei assim... Pô, Deus, fez maior que eu, rapaz. Isso aí é um adolescentão, rapaz. Ele ficou assim, Andrei, posso ir? Eu falei, pode, cara. Que maneiro. Assim, é bom estar junto, né? É bom estar próximo, ver como acontece o reino. Rian, isso né? aqui, Rian. Rian. Ver como o reino como as questões de denominações diferentes, sim. mas que não existe nenhuma
rixa, nenhuma briga. Não, não. Aqui são dois ministérios que se amam, que estão juntos e querem o bem do reino, Claro, sabe? com Querem ver o certeza. reino crescer. Com Então, que certeza. isso seja cada vez mais difundido. O projeto do podcast que o pastor estava comentando é lindo, é maravilhoso, que seja algo abençoado por Deus de verdade. Amém, amém. Eu vejo já isso aqui voando, já Poxa, vejo em recebemos. outro patamar. E eu creio que sempre será o nome do Senhor engrandecido Esse é o aqui nesse objetivo lugar. mesmo. Bom, quero aqui agradecer e expressar a sua relevância, a sua Amém. importância para nós, né, de termos juntos iniciado um grande projeto, né? Como diz o texto, estamos numa grande obra e não podemos parar. É isso. Então, o nome do nosso ministério, Restaurando Família, nosso pastor Ricardo Souza, que está assistindo também, Pô, um quero mandar abração pro meu um abraço pastorzão, dele para cara. você. Poxa, eu amo ele demais. E de Amo toda a ele igreja, demais. né? A nossa igreja tem um carinho, um amor muito grande por você, por toda a sua família e pelo ministério, consequentemente, também. Tá bom? Então, quero agradecer e agradecer a você por estar nos acompanhando aí e nos dar o privilégio da sua presença. Compartilhe aí as redes sociais, nas suas redes sociais, perdão, ali o nosso YouTube, né? Como é que é? Fala aí. Jovens Sem Fronteiras. Está no Instagram também. E nós estamos buscando pessoas que nos ajudem a expandir, porque nós iremos fazer muitos trabalhos aqui e vocês todos estão convidados. Esqueci, deixa eu mandar um beijo pro meu povo. Pô, manda aí agora. Eu esqueci, Aí dá me tempo. perdoa, meu povo. É que é um muito, beijo pra muito vocês. assunto, né? Ministério Novo Viver, Ministério de Louvor, Amém. Guerreiros do Futuro, Eita, glória. Flama, enfim, todo mundo, homens e mulheres do Move Rio, um beijo pra vocês, amo cada um de vocês. Maravilha. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.